Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 145 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter é que fazem da sua marca comunicacional para acomodar quer o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui por via desta nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus liderados possam não só compreender, mas também apropriarem-se desta mesma causa. De forma que quando o líder tornar-se dispensável, esta causa possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidada para a edição de hoje Daisy Joane, cristã, líder Ubuntu das Nações Unidas, economista e escritora. Daisy Joane, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer. Obrigado. Tem aqui uma pequena justificação que poderia tê-lo mencionado aqui na apresentação sobre o motivo pelo qual escolheu cursar economia. Trazendo para a nossa conversa, para o nosso chá, este aspecto, este motim, gostávamos de perceber até que ponto é que a escolha pelo curso de economia foi fundamental e também explica aquilo que é a trajetória de liderança da Daisy até esta parte. Ok. Novamente, muito obrigada. É um prazer estar nesse chá. Eu gosto imenso de chás, sejam eles de conhecimento, de habilidades e atitudes que possam mobilizar os outros a ter uma visão em prol de um Moçambique melhor, de um mundo melhor. Eu estudei economia, na dúvida entre estudar gestão e economia, acabei abraçando economia ao ver um economista renomado no nosso país de nome João Mosca, a quem agradeço imenso por ter acompanhado em toda a minha trajetória. Curiosamente, quando ingresso para o curso de economia, ele acompanha-me desde o primeiro ano até o último ano da faculdade, e ele não foi apenas um professor de sala, mas um professor de vida. Ele deu instruções muito fortes sobre como nós podemos ver o mundo e juntos melhorar. Eu sou movida por propósitos. Eu acredito que nós estamos nesse mundo, cada um de nós está aqui nesse mundo por alguma razão. Ninguém está aqui em vão. E meu propósito me lançou para a economia porque eu tenho essa preocupação com alguns objetivos de desenvolvimento sustentável. Desde o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que é relativo à educação, e 8, relativamente ao trabalho digno. A greve de 1 e 2 de setembro, que foi ocasionada pela inflação, foi a subida generalizada de bens e serviços cá em Moçambique, deu-me um despertar de buscar entender o porquê de existir greves, porquê
desse desamor, porquê de uns se sentirem injustiçados e outros mais favorecidos, porquê dessa desigualdade. Então, nesse pulsar de porquês, fui ao curso de economia para responder a essas perguntas, não responder apenas para mim, mas trazer essas respostas para o mundo, para as nossas lideranças, para o nosso dia a dia. E foi precisamente assim que eu me vi a estudar economia. Eu recordo que nos primeiros anos o professor, inclusive João Mosca, dizia: esse curso não é curso de ação social. Outras vezes dizia: esse curso não é curso de direito, porque eu estava lá a pulsar por um propósito maior. Não só entender os números que fazem da economia, mas também buscar perceber a leitura de empatia, de amor, como é que nós estabilizamos, como é que nós respondemos às necessidades de uma sociedade. Não é apenas com um número. Nós precisamos estar movidos de amor em todas as nossas ações para conseguirmos responder de forma positiva, de forma transformadora e agradável a todos. Excelente. Um dos registros do que falou-nos neste arranque fulguroso é sobre os propósitos. Dizia que a vida é um propósito e as pessoas se movem por propósitos. Neste caso em concreto, qual é o propósito de vida da líder Daisy Joana? Ok, eu vou começar até a trazer um bocadinho mais de uma história. Acho que esse cunho de ser escritora, então fujo um bocadinho, mas conta a minha mãe que eu quase que nasci no elevador. Gosto de fazer essa associação porque acredito que eu estou aqui para elevar as pessoas. Elevar as pessoas para o seu propósito, para o seu real destino. Todas as minhas escolhas, conscientes ou não, porque eu acredito que há consciência de mim sobre as coisas que eu quero fazer, mas há uma consciência do alto sobre as coisas que eu devo fazer. E isso me move muito a perceber de que nós estamos interconectados. Eu não estou aqui para viver para mim mesma. Estou aqui para me doar ao outro, viver para o outro, perceber o que o outro necessita e como posso responder à necessidade do outro. Então, acredito muito de que o mundo pode ser melhor se nós buscarmos, de certa forma, entender a necessidade do outro, responder essa necessidade, olhar de forma empática sobre as situações da vida, porque cada um vem de uma cultura, vem de uma sociedade, vem de um meio que é diferente do nosso, que molda ainda as nossas diferenças, mas que essas diferenças vão, de certa forma, nos unificar para o corpo. Eu gosto muito da liderança Ubuntu, já trazendo isso, porque é uma forma diferente de viver aquilo que Cristo já estabeleceu. O Ubuntu que é eu sou porque nós somos, eu sou porque tu és. E a mensagem de Cristo é: todos nós somos membros do corpo de Cristo Jesus. Se nós estivermos enraizados nessa ideia firme de que todos nós somos membros do Cristo Jesus, todos nós temos um propósito, porque a mão não pode fazer aquilo que a perna supostamente deve fazer, o olho não pode fazer o que o ouvido supostamente deve fazer. Se cada um cumprir com o seu propósito, com amor, com empatia, nós conseguimos ter esse mundo melhor, o mundo desejado. Eu espero mesmo que nossas ações, nossas lideranças, nossas vivências sejam de elevar a outra pessoa rumo a um destino melhor, rumo a fortificar o corpo de Cristo Jesus. O corpo de Cristo Jesus é o nosso mundo. Então, vamos buscar juntos sempre formas de enlaçarmos os nossos objetivos, enlaçar os nossos conhecimentos, nossas habilidades, nossas atitudes para um mundo melhor.
Maravilha. Uma das coisas que, em particular, despertou-me a atenção é quando dizia que nós somos movidos por propósitos, foi a base da questão e trouxe-nos uma dimensão mais à frente quando dizia que é o entrelace movido pelo amor. Eu gostava de perceber, o líder é perfeito ou o líder é imperfeito? Como é que o líder abraça e vive a imperfeição para poder celebrar a imperfeição? Bom, bem, eu acredito, e como nós bem sabemos, o único perfeito é Deus. O líder, nas suas imperfeições, pode até conseguir atingir a luz da perfeição quando se permite, de forma empática, de forma consciente, de forma autêntica, que eu acho que é o que perdemos nos dias que correm. Eu quero imitar o Sandy, eu quero imitar outras referências, mas esqueço de que a minha referência principal para eu atingir o meu propósito ao máximo potencial é Cristo. Nós devemos olhar para nós mesmos, nos espelhar em Cristo Jesus para conseguir atingir esse propósito e nos firmarmos totalmente para enlaçar o que é maior. Nas nossas imperfeições, nós conseguimos atingir aquilo que ao olho do homem pode vir a ser perfeito. Mas na grandeza de Deus, ainda não, nós não somos seres acabados. Diz que só Deus é que dá essa luz de perfeição, só Deus é que vibra a perfeição. Então, sendo aqui um bocadinho mais repetitiva, a perfeição só vai ressoar, ou pode vir a ressoar nos olhos do plano humano, só se nós abraçarmos uns aos outros, segurar a mão uns aos outros, estarmos nesse espírito ubuntu para transformar as nossas relações, transformar os nossos resultados, transformar as nossas ideias na grandeza que Deus tem em seu plano maior. Portanto, nós devemos, de certa forma, fugir do egoísmo. Nós devemos buscar abraçar e entender o outro, partilhar as oportunidades, partilhar as conexões, partilhar os valores. Faz-me lembrar que antigamente os nossos pais, vizinhos, pais, eu vou colocar na dimensão tios, mas eram pais, sempre buscaram dar lições de vida. Não era apenas meu pai que poderia puxar minha orelha em relação a uma ação negativa, mas o pai vizinho poderia igualmente fazê-lo. Nos dias que correm, lamentavelmente, estamos a perder isso. As pessoas receiam em fazer essa chamada de atenção e nós precisamos muito voltarmos a esses tempos. Precisa dessa chamada de atenção, especialmente nos dias que correm, em que há ferramenta de tecnologia que poderia estar muito ao nosso favor se usássemos de forma mais inteligente, combinando os valores tradicionais, acabam isolando as pessoas. Nós estamos mais isolados, nós precisamos romper esse isolamento e nos aproximarmos mais com valores que moldam e podem moldar o mundo, tornar aparentemente nesse plano humano perfeito. Que bom, super. Quais são as suas referências de liderança mais próximas de si? E como é que o líder encara esta imperfeição no sentido de observar, aprender sobre os paradigmas, e como é que ele então quebra, ultrapassa, destrói paradigmas, como é que ele faz este salto quântico para continuar a elevar as pessoas para a utopia da excelência ou da perfeição. Ok. Nós estamos em dias que nós podemos maximizar ainda nosso potencial, nossos resultados, e acredito muito na
autenticidade de cada um, na autoconsciência, no autoconhecimento. E nós precisamos primar por esses valores para darmos aqui, deixar nossa pegada, nossa marca, nosso legado, nossa história bem enraizada e que venha, de certa forma, dar sequência às novas vidas. Então, acredito muito que essa interconexão, essa interrelação venha trazer cá frutos que moldem ainda mais o nosso dia a dia. Eu não sei se cheguei até onde... Sim. E quais são as referências de liderança que tem mais próximas? As referências que eu tenho mais próximas, eu digo isso de forma que nós tenhamos consciência. Nossas referências próximas, minhas referências no caso, eu ia tomar meus pais primeiros. Minha mãe Lúcia, meu pai Samuel são as minhas bases. Eles que me instruíram a estudar, me instruíram a sonhar e a buscar Cristo. Que foi a buscar Cristo me apresentando a um outro líder. Que Cristo Jesus tem sido, nos dias que correm, o maior dos líderes. Eu acho que meus pais fizeram um serviço de me apresentar ao grande líder, ao maior de todos os tempos. Mas eu gosto de fazer menção, porque às vezes nós não notamos isso, de que temos outros líderes na nossa caminhada, no nosso percurso. Passei pelo ensino primário, os meus colegas também deixaram aqui seus exercícios de liderança, deixaram alguma sementinha em mim. Nós escolhemos qual semente nós vamos deixar frutificar em nós e qual nós devemos lançar para que não venha crescer no nosso terreno. Mas todas as pessoas com quem nós nos conectamos, com quem nós abraçamos, têm sido nossos maiores, têm sido líderes. Uns vão deixar uma marca maior que nós vamos lembrar e outros vão passar despercebidos, mas o resultado da ação desse vai revigorar por muito tempo, que faz-me recordar e reviver aqui que eu passei por situações onde pessoas desconhecidas me ensinaram sobre ajudar, porque me ajudaram. Me ensinaram como fazer notas, porque fizeram também notas das coisas que eu fazia. Me ensinaram como amar, porque me amaram. Ensinaram como tomar partido sobre os meus objetivos, sobre as minhas metas, sobre os meus sonhos, porque igualmente cumpriram o seu legado, cumpriram a sua trajetória. Nós voltamos novamente para a interconexão. Nós todos estamos conectados de alguma forma, estamos conectados e aprendemos e deixamos cada um fluir e soar ainda mais como nosso maior líder. Então, eu vou, se calhar, terminar assim e só enfatizar meu maior líder, Cristo Jesus, que me foi apresentado por 2 grandes líderes, meus pais. Maravilha. Onde é que a líder Joana aprendeu a fórmula da multiplicação? Posso sempre questionar, porque há bocado falava-nos do amor, falava-nos da ajuda, que aprendeu a amar, aprendeu a ajudar, porque foi amada e foi ajudada por outras pessoas. Exato. E nos dias de hoje, em que nós sempre olhamos uma moeda de troca, eventualmente para só ajudamos quando sabemos que também seremos ajudados por aquela pessoa. Só amamos se antes recebermos amor daquela pessoa. Onde é que aprendeu essa fórmula da prosperidade, a fórmula da multiplicação, de forma a tornar-se, falava de que é uma pessoa que doa, naquilo que os outros teóricos chamam da interdependência, né? Há 3 ciclos, um ciclo que é da dependência, uma pessoa escrava, um ciclo que é da independência, um ciclo terceiro que é da interdependência. Onde é que aprendeu essa interdependência? E não se limitar àquilo que é a sua realidade, não
olhar para os recursos como sendo escassos, e mesmo aquilo que tem ou não tem, não interessa, mas sempre assim encontram um propósito, um porquê de dar às pessoas, ajudar, amar. Onde aprendeu essa multiplicação, essa forma de multiplicação? Vou citar novamente meu pai. Eu via meu pai é natural de Gaza. Ele sempre que saía daqui de Maputo, nós vivíamos cá, saía daqui de Maputo, ele fazia muitas compras. E chegava em Gaza, começava a distribuir, antes de chegarmos na casa dos pais dele, na casa dos nossos avós. Comprava muita coisa, muito pão e outros produtos alimentares. Ele sempre dava uma paradinha. Chegava na vila do Macia, ele começava a distribuir parte dos bens. Eu sempre olhava para o meu pai e questionava dentro de mim por que dessas ações, por que ele faz isso. Mas, além de questionar o porquê, eu colocava no meu coração, uau, eu também quero fazer isso. Eu quero também espalhar isso. E, graças a Deus, isso me conduziu a eventos e oportunidades que me permitiram fazer isso. Anos depois, eu conheci uma plataforma solidária, a maior plataforma solidária cá em Moçambique, em Maputo, em particular, a Macobo, onde nós distribuíamos alimentos nas ruas, em alguns pontos específicos, dávamos a sopa solidária. E eu olhava, isso conecta-me novamente ao meu pai. Meu pai fez isso, fazia isso. Ora, por vezes, quando voltava da Machamba, quando volta da Machamba, tá com os produtos aí. Minha mãe também selecionava alguns dos produtos. Vai entregar a vizinha X, vai entregar o vizinho Y, Z. E isso moldou minha forma de ver. E o meu pai costuma dizer, nós precisamos doar. O mundo estaria melhor se fôssemos doadores. Os melhores receptores são os doadores. E, eventualmente, possam não receber o material que doaram, mas receber o espiritual, que não vai escassear saúde. Escasseando saúde, não há de escassear esperança de viver ainda mais longamente. Foi isso que moldou e tem moldado muito. Eu acredito que a vida é sobre isso. Não é sobre... Tem uma frase que diz, ninguém vive para si mesmo. Nós estamos aqui para vivermos para nós mesmos. Eu estou aqui para viver para o Cid, estou aqui para viver para a Vilma, para o Jaime. E só assim vamos ter a vida mais prazerosa de se viver. Como é que encara nas suas reflexões como uma economista e antes de ter a formação, diploma em economia, já tem uma veia de uma pessoa que já era formada em economia para o desenvolvimento antes de fazer a formação técnica em economia? Como é que olha para este debate, para esta tendência que está a haver de corte e ajuda para o desenvolvimento em África, em Moçambique? Como é que pensa este novo paradigma? Quais vão ser os possíveis caminhos para esta adaptação e também para, se quisermos, para esta reinvenção? Que oportunidades são essas que estão a emergir, que estão escondidas eventualmente? Exatamente. Enquanto muitos ainda estão a ver problemas ou eventualmente estão a discutir, nem como um litígio de palavras, mas que oportunidades escondidas já por detrás disso? Que novos paradigmas já podem surgir? Ótimo. Disse que eu sou otimista, mas eu não acredito que eu seja otimista. É mesmo estar abraçada a Cristo, que eu tenho um olhar de perceber o quê? Nós estamos aqui nesse momento, se Deus permitiu isso, nós precisamos olhar para nós. Ele está nos dizer, vocês são capazes, vocês têm a riqueza, vocês podem se reconstruir. E é o momento mesmo de sermos Ubuntu. É o momento de nós vivermos para o outro. É o momento de perceber que ao viver para o outro, nós estamos a viver melhor para nós. Então, eu acredito muito que África, que Moçambique vai se primar nesse momento de escavar seus maiores tesouros. Suas maiores lideranças devem soar nesse preciso momento para transformar a nossa economia, moldar o nosso paradigma.
tem várias pessoas formadas, temos muita riqueza de potencial humano, potencial tecnológico, e nós podemos transformar isso, podemos deixar a África a maior potência, e Moçambique pode ser a maior potência se nós arregaçarmos as mangas e de fato trabalhar. Fato que as dificuldades nos fazem estremecer, nos perguntamos como podemos fazer isso, se isso é real, nos sentimos às vezes injustiçados, mas é nessa dor que nós podemos despertar a maior alegria, é nessa dor que nós podemos buscar em nós o melhor potencial para ultrapassar isso com maior beleza, com maior força, com maior robustez. Eu tenho esse olhar de que é possível nós nos autoafirmarmos com as nossas riquezas. E é, se calhar, um puxão. Nós precisamos mesmo conectar-nos, permitirmos essas conexões, ouvir o outro, qual é a ideia do outro em relação ao que estamos a viver nos dias que correm e como nós podemos melhorar. Há muitos intelectuais, muitas cabeças inspiradoras e inteligentes que podem dar resposta ao cenário atual. Em ideias e outros em execução, que estão prontos, já estão prontos, estão à espera da ideia, está na mesa e nós arregaçamos as mãos e trazer resultados quanto a isso. Maravilha. Falou-nos há bocado da dor. Gostava de perceber de si como é que se prepara para a dor e como é que vive a dor na sua experiência pessoal. O que é que a dor traz como potencial para o crescimento, para a transformação na sua experiência pessoal? Ok. Eu vou colocar assim, eu não me preparo para a dor. Acho que é um exercício de fé sobre todas as coisas que nós vivemos. Eu sou facilmente lançada, desde uma menina de fé. Eu acho muito bonito quando trazem isso. Nós não nos preparamos para a dor. Deus já nos dá a luz, a força e o domínio necessário para encarar cada uma das situações que nós temos vivido. Quer sejam elas boas, quer sejam elas más, quer sejam elas doloridas ou de alegria. É o que se diz, Deus não nos dá o que nós não conseguimos suportar. Então, particularmente, eu sempre encaro todas as situações com fé. Com a certeza de que o que eu estou a viver é para algum aprendizado, é para alguma outra grandeza e eu estou próximo de triunfar. Então, acredito muito que eu gosto. Curiosamente, nós acabamos por gostar, não sei se isso é bom ou mal, mas eu gosto mesmo de passar por essas situações difíceis, porque elas me fazem lembrar de que não é sobre mim. Nós, às vezes, temos a ideia fixa, eu ultrapassei isso pelas minhas forças. É o que meu pai costuma dizer também, nós não agradecemos a pessoa que nos ajudou. Nós precisamos de agradecer a Deus, porque foi Deus quem trouxe essa pessoa para nos ajudar. E nas dificuldades é Deus que nos molda, Ele molda nosso caráter, molda a nossa forma de ver e viver as situações, molda a ideia de que nós não estamos para aquela dor, não é? Tudo não se resume àquela dor que estamos a viver no momento, mas se resume algo maior, muito maior do que nós podemos explicar no momento, só vamos perceber depois de ter ultrapassado aquela situação. Então eu olho assim, todas as circunstâncias que eu passo de dor, olho com muita fé. Outras pessoas poderiam dizer, olham com otimismo, mas eu olho com muita fé, certa de que a oração e a alegria devem me acompanhar, quer seja na dor. Muito bem. Enquanto escritora, e falo de experiência pessoal, às vezes pode parecer mais fácil escrever o livro, no sentido de narrar ou
transcender ou imaginar ou visualizar experiências, vivências e escrever. Essa é uma fase. Mas após fecharmos esta fase, abre-se uma nova fase, que é, por exemplo, o próprio autor escrever as suas notas sobre por que é que escreveu aquele livro. Isso eventualmente pode nos levar mais uma vez para o propósito. Qual foi o propósito pelo qual escreveu aquele livro? Na sua experiência pessoal, como é que viveu a fase, o momento em que escreveu o seu livro? Bem, eu sempre tenho esse cuidado. Por ser cristã, eu quero transmitir coisas de Cristo. Porque eu acredito que tudo nós fazemos vai refletir na vida do outro. E eu escrevi primeiro Eu Tenho um Sonho. Foi a primeira escrita que eu dei a conhecer às pessoas. No sentido de que as pessoas buscarem, resgatarem os seus sonhos e acreditarem de que esses sonhos podem ser vividos. Como outros escritores estudiosos mais espirituais dizem, os sonhos são sussurros de Deus. São revelações de Deus para o plano que Ele tem conosco ou para esse mundo. Então, tomo muito cuidado de escrever algo que vai inspirar. Eu gosto muito de trazer nessa perspectiva, vai inspirar ou vai moldar. Por mais que eu escreva algo que seja de dor, o que eu quero transmitir é que mesmo nessa dor, a palavra nos diz, orai sem cessar, alegra-te, que nós vamos ultrapassar, que vai se ultrapassar. Então, sempre busco trazer minhas abordagens de escrita como uma aula, como algo a se rever, posturas a moldar. Eu queria trazer algo, se calhar, mais no estilo de mais liderança, como o Sandy traz também, que é muito bonito. Para tomarmos e primarmos essa atenção de que nós fazemos, o que nós vivemos, não é apenas para Daisy e não é uma semente para mim mesma, é para o outro. Então, gosto muito de estar a trabalhar. Inclusive, eu estou com uma senhora, a Regina, ela tem sido maravilhosa, está me acompanhar já desde o ano passado, para trazer uma história pessoal que é de muita dor para mim. Mas estamos a trabalhar com essa cautela de perceber, ok, preciso trazer essa dor nesse plano, como é que eu vou transmitir essa história pessoal para que o outro receba, não talvez com aquela dor, ou possa talvez também sentir aquela dor, porque vai sentir aquela dor acompanhado desse exercício de fé que nós queremos trabalhar. Vai acompanhar essa história de alegria para perceber que todos os ganhos que nós temos não são pelas nossas forças, não são pela nossa inteligência, nossa esperteza, mas pelo dom divino, é o que o meu pai costuma trazer e dizer. Então, é mais nesse sentido. Nós precisamos mesmo fazer essas transições conscientes de que nós vamos moldar uma vida. Não vai ser para nós, tal como quando nós escrevemos o livro, não fica só para o Sandy, não fica só para Daisy. Esse livro é passado de mãos em mãos, é conhecimento, é habilidade que vamos transmitir e vai se reverter em atitudes que outras pessoas vão tomar. Muito bem. Como é que pensa a sustentabilidade a longo prazo do seu propósito, da sua missão de vida? Como é que está a preparar esta transmissão do legado, esta impactação a várias outras pessoas, se preferir, a criação deste movimento, em que o movimento que bebeu, aprendeu de alguém, está a reescrever e está a comunicar para que essas pessoas possam compreender no mesmo espírito. Como é que pensa
a longo prazo, a sustentabilidade daquilo que faz. Ok. Eu estou com um projeto designado Gerando Talentos, que é movido por um sonho. Eu e os sonhos. Eu tive esse sonho quando criança, que é o que eu tenho vivido, honestamente. Eu tenho uma oportunidade, eu vou passar essa oportunidade adiante para que outra pessoa possa viver essa oportunidade. Eu vejo que a Daisy tem um talento. Eu vou direcionar a Daisy para que possa viver o potencial máximo desse talento e trazer maiores frutos quanto a isso. Então, eu criei e tenho vindo a trabalhar nesse cantinho para gerar estes talentos. Tenho uma Tola Grow, onde eu partilho oportunidades para jovens aplicarem para bolsas, aplicarem para formações, aplicarem para intercâmbios. Tem agora uma parceria, inclusive, com o Cabo Delgado, onde nós buscamos mesmo reforçar talentos, reforçar as oportunidades, direcionar as pessoas. As pessoas às vezes veem a oportunidade, mas não sabem como lidar com aquela oportunidade, o que fazer com essa oportunidade, como dar um passo adiante. Outras pessoas têm a oportunidade na mão, mas não têm recursos para tornar aquela oportunidade real, para viver aquela oportunidade naquele momento. Então, trabalhamos no sentido de direcionar todos eles, quer seja em recurso, quer seja em apoio, assistência, qual for, para que isso continue. E é mais ou menos aquilo que eu assisti, é um filme chamado A Corrente do Bem, onde o bem que eu faço não pode ficar para mim, eu fico com a missão de fazer o bem para outra pessoa. Se a Daisy fez um bem para Joane, Joane tem que fazer o bem para o Sandy, o Sandy tem que fazer o bem para o Antônio, nós temos que fazer essa cascata de bondade para que cada um cumpra o seu propósito. É assim como eu tenho vivido e acredito que assim, plantando assim, a sustentabilidade maior sem erro. Muito bem. Como uma semeadora de sonhos, qual foi o livro que leu que mais lhe impactou, que mais ativou esta semente que está aqui a explicar-nos? Uau! Estes sonhos que carrega. Eu vou citar 2, não um. Até poderia citar 3. Eu recordo que uma vez meu pai disse: leiam Provérbios para mim e para minha irmã que me segue. Leiam a Epístola de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Tendo lido Provérbios, eu depois comecei um desafio de que ia ler a Bíblia do início, de Gênesis até Apocalipse. E estou nesse processo até então. E tem um livro do escritor Rick Warren, Liderança com Propósitos. Então, peguei esse livro e tenho tomado esse livro que veio de presente dos meus pais. Meus pais ofereceram esse livro, Liderança com Propósitos, e eles estavam em busca do livro Uma Vida com Propósito. Eles não encontraram esse livro do mesmo escritor, acabaram me trazendo Liderança com Propósito, que para mim foi o presente certo. Foi mais valioso eles trazerem Liderança com Propósito, porque eu sinto que eu tenho vivido uma vida com propósito e eu quero viver na totalidade essa vida com propósito para a honra e glória de Deus. Excelente. A Daisy, quando escreve, quando comunica, sobretudo para massas, fala com a cabeça, fala de cabeça, ou fala com o coração, ou do coração? E como é que faz esta combinação? Ok. Uau! Se eu falo com a cabeça, eu faço honestamente um equilíbrio. Porque é importante que não só depositemos conteúdos da cabeça como tal, mas igualmente do coração. Disse que a melhor cabeça é o coração, numa leitura que eu vi.
porque é importante equilibrar o conhecimento e a razão. É importante equilibrar o amor e esse conhecimento. Então, trago sempre aqui uma balança. Eu tenho que casar muito bem para que isso chegue com o amor, não falte o amor e não falte aquela intenção que eu tenho, que eu quero transmitir. Então, busco casar a cabeça e o coração para que venha mover igualmente essas massas, as pessoas, e eu venha trazer essa comunicação de modo mais assertivo, mais empático, mais eloquente, mais digno de ser ouvido, mais digno de ser apreciado e de ser vivido. Como é que pensa a formação de novos líderes, o paradigma, o desafio de formação de novos líderes em Moçambique, por exemplo? Olhando para estas gerações, geração antes de 75, depois de 75, talvez esta geração 2000 para esta parte, vemos alguns traços semelhantes, mas também vemos eventualmente e naturalmente algumas diferenças. Como é que pensa a formação de novos líderes para a frente? Os novos líderes estão cheios de conhecimento, muito conhecimento. Podemos colocar aqui, estão cheios da cabeça. E é importante nos dias que correm, por essa facilidade, esse excesso de conhecimento, casar ou formar esses líderes a voltarem-se também ou equilibrarem também com o coração. Ferramentas que possam fazer alavancar essa camada existem muito. Em termos tecnológicos, em termos materiais, mas precisamos fazer um acompanhamento, que eu acho que uns se ressentem de ter o pai ou a mãe presente, uns se ressentem desse ser humano, ou podemos colocar desse coração que venha amar ou direcionar junto desses conhecimentos. Por que digo isso? Eu vejo as crianças nos dias que correm, os jovens nos dias que correm, estão muito mais despertos, muito mais inteligentes, estão com o conhecimento na mão, e até na mente, mas precisam ser adicionados para voltarem-se a amar, fazer esse equilíbrio de amar, olhar com empatia, não estar isolado no headphone, mexer o celular, ou estar isolado a comunicar com alguém de outro país, de fora, porque nós estamos com essa facilidade de interagir com o mundo afora e negligenciamos o atual. Nós precisamos casar isso com os valores. Acho que temos que fazer um resgate daquela educação tradicional, resgate de valores que não podem ser matados de modo algum. Se matamos esses valores, nós estamos a matar essa geração que pode estar mais tecnológica, pode estar menos humanizada, e não é o que se deseja. Nós precisamos realmente resgatar e ensinar esses valores, onde ninguém cresce sozinho, ninguém sobe no pedestal sozinho, precisa de outra mãozinha para poder içar onde quer chegar. Nós precisamos mesmo transferir esses conhecimentos. O que precisa no mundo atual é mesmo de amor. Precisamos mais de amor. Conhecimento encontramos em todas as esquinas, e nós precisamos resgatar a comunicação. Nós estamos mais isolados, comunicamos menos, e quando comunicamos não é de forma empática, não buscamos perceber o outro. Então precisamos rever e resgatar isso, resgatar esse senso de espiritualidade real no amor, não apenas buscar uma prosperidade financeira. Então, é esse cuidado que nós temos que ter com essas gerações, para transmitir o que realmente importa, o que realmente é valoroso. Interessante. Ainda fiquei com outras curiosidades, nomeadamente falando aqui de equilibrar
esta tendência, às vezes falaciosa, sobre a prosperidade medida sob o ponto de vista financeiro e como equilibrar. Talvez pode caber num outro chá, talvez um outro chá mais informal, porque o tempo é limitado. Gostávamos de aprender de si como é que se prepara diariamente no seu espaço pessoal privado antes de se juntar às outras pessoas, como é que se prepara mentalmente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. A base da minha preparação é a oração. E às vezes até fico... É meu santuário. Gosto mesmo de primar pela oração, pela leitura de algo que venha amadurecer-me. Gosto também de poder fazer uma prática física que não tem sido tão recorrente nos dias que correm, mas consigo sempre me alongar, graças a Deus. Mas o que ressoa mesmo são a oração e a leitura. Para mim, é o melhor alimento diário e diariamente e em todo o tempo durante o dia. Muito bem. Queremos agradecer por este maravilhoso chá, desejando-lhe muito bom ânimo, que o Criador continue a guiar-lhe, a sustentar-lhe e a glorificar a sua graça pelo seu rosto. Muito obrigada. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOAP, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.